E aí, boa noite, Ellen, Nélia, minha irmãzinha Renata, Vera Lúcia, meu cunhado Carlos Henrique. Fala, Nélia! E aí, Nélia? Deus abençoe vocês. Tudo bem? Tudo bem aí, Ellen? Tudo tranquila? Fala, Carlinhos! Maravilha! Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Muito bom estar junto aqui mais uma noite, com a graça de Deus, desenvolvendo aqui juntos esse tempo de comunhão, de relacionamento, na presença do Senhor, conversando, interagindo, procurando diálogos saudáveis, diálogos que vão abençoar a nossa vida. E eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui com a gente nessa noite aqui. Que privilégio o nosso estarmos juntos na presença de Deus. Deus nos permite ter momentos preciosos e abençoados assim. E hoje, de forma muito especial, agradeço a Deus pelo privilégio de estar com uma pessoa que eu admiro muito. Aliás, eu só tenho recebido pessoas que eu admiro muito. E hoje está aqui com a gente um camarada que é pastor, ele é escritor, ele é conferencista. Ele deve falar sobre qualquer assunto, assim. Vamos falar sobre encanamento, capaz de sair alguma coisa boa. Vamos falar aqui sobre problemas aqui da questão hidroviária, capaz de sair uma solução, uma alternativa. Renato Vargens, meu amigo, boa noite, Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui ao Instagram da Igreja Presbiteriana das Américas, amigo. Querido JR, é um prazer enorme estar com você participando dessa live. Você sabe a grande admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelo seu ministério, por aquilo que você tem feito aqui no Rio de Janeiro. E estou muito feliz em poder compartilhar desse momento com você. A alegria é absolutamente nossa aqui, minha, da nossa igreja, a galera que está entrando aí. Quero dar boa noite a todo mundo. Olha, vai lá, Renato, você primeiro, dá boa noite ao povo aí. Boa noite, gente. Boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. E é um prazer muito grande estar participando desse momento aí com cada um. Gente, olha, nós estamos aqui. Toda a nossa live ela é gravada, a gente guarda e depois compartilha no YouTube. Eu queria convidar você para estar acompanhando esse processo como um todo aqui. Você que está interagindo com a gente aqui. Nós temos um time aí de comunicação com a Cristina e a Dani que vão acompanhando aqui, eventualmente, alguma coisa que elas considerem importante. Eu quero dar aquela acolhida muito grande quem está de muito longe. Já vi que tem gente na Bahia acompanhando a gente aqui. Que privilégio, né, Renato? Esse mundo ficou pequeno, virou uma azeitona mesmo, né, amigo? Pois é verdade, né? A gente vai entrando nas lives e participando delas e vai vendo de onde as pessoas estão conectando, né? E a gente vê pessoas de países diferentes, de estados diferentes, cidades distintas, né? Com fuso horário diferente. A gente está falando aqui 6 horas, mas para alguns é 2 horas da tarde, para outros é 10 horas da noite, e o pessoal está ligado, né? Tá ligado, tá ligado. Renato, eu queria iniciar com uma pergunta. Uma Vamos pergunta lá. fácil, pergunta fácil. O que está acontecendo com o mundo? Rapaz, olha, é difícil de responder, não é fácil, não. Sim, Jesus disse sobre as dores de parto, né? Muita gente quer superdimensionar e outros querem subdimensionar. Acho que o problema está nos extremos, né? Nós não estamos vivendo a preparação imediata, instantânea para a manifestação do anticristo, como também a gente não está vivendo uma situação pequena. A gente vive aquilo que as Escrituras nos mostram através de Jesus, no seu sermão profético, escatológico de Mateus capítulo 24, das dores de parto que antecederiam a sua vinda. E é claro, a gente sabe que uma mulher, quando se aproxima o momento de dar à luz, mais acentuada se torna as dores de parto. Então, eu acredito que nós estamos nesse processo onde há guerras, rumores de guerra, desde 70 depois de Cristo a gente vê isso, onde há fomes, onde há pestes, onde há enfermidades das mais variadas, né? A gente passou por pandemias nos últimos anos, como a gripe espanhola de 1918, como conflitos beligerantes, enfim, tudo aponta para aquilo que C.S. Lewis dizia da voz amplificada de Deus
chegando ao coração dos homens, dizendo: olha, arrependam-se de seus pecados e de suas iniquidades. Então, é um momento nevrálgico, é um momento difícil, mas eu entendo que é um momento que está debaixo do controle soberano do Deus Todo-Poderoso, né? Deus está no domínio, no governo de todas as coisas. A gente tem nesse lance atual duas características bastante difíceis, né? Uma delas é quando você fala, por exemplo, das dores, né? E as dores que a gente está falando, que eu estou falando aqui, são dores reais. É a dor da perda de uma pessoa, Sim. é a dor de uma enfermidade grave, é a dor de não ter o atendimento, é a dor de ter medo de ter a dor, ou seja, esse aspecto logístico, da organização, de alguma coisa que talvez a gente tenha subdimensionado, a gente tenha olhado isso de longe, é lá na China, como a gente olhou para outros lugares do mundo, muitas vezes, não, isso é só lá, isso só está acontecendo ali, quer dizer, não nos atingia como... Estou falando nós, o Ocidente, Sim, de maneira sim. mais Aham. intensa, né? Mas isso, de alguma forma, nos pega de surpresa, embora a gente tenha convicção plena de que Deus não está surpreso com isso, ele tem o controle sobre todas as coisas. Quais são, na sua opinião, as lições assim que a gente pode assimilar? Fiz essa introdução porque eu quero destacar essa misericórdia que a gente tem que ter com quem está sofrendo. É porque você é um cara super equilibrado, eu confio plenamente na sua fala, mas você e eu já temos ouvido gente que aponta o dedo como se isso fosse, olha, isso é para punir e tal, e às vezes a pessoa está dentro de casa, no ar-condicionado, está numa boa, não tem enfermidade nenhuma, ou seja, já está ruim para alguém, fica pior ainda, né? O que você fala Não, sobre esse tema? assim, eu entendo de que, como você disse, tudo está debaixo do governo e do domínio de Deus, né? Parando para pensar aqui, por exemplo, 31 de dezembro de 2019, virada do ano. Todos nós, com os nossos planos, com os nossos projetos, com os nossos alvos, com os nossos objetivos para esse ano. E nada disso se concretizou, pelo menos até agora, né? O que nos mostra que a vida ela é efêmera, ela é frágil, ela é débil. Mas ela é frágil e débil não somente para aquele que é desprovido de alguma coisa, mas é frágil e débil para aquele que possui recursos financeiros ou para aquele que vive em palácios suntuosos. Ninguém pode garantir, por exemplo, que amanhã estará vivo, independente da conta que possui, independente do lugar que mora, independente da situação que vive. É muito fácil a gente falar que isso é uma ação punitiva de Deus. Eu não entendo dentro dessa perspectiva. Eu entendo que isso está dentro de um plano, de um propósito eterno de Deus, amoroso de Deus, que visa, de alguma forma, levar os homens a entenderem de que a sua vida não pode estar fundamentada em pressupostos, em princípios, ou ideais, ou em conceitos que se desmoronam com um vírus. Um vírus desmoronou a economia. Um vírus desmoronou todas as poderosas nações. Estava lendo hoje, nos Estados Unidos da América, a maior potência, a maior economia do mundo, 20 milhões de desempregados. A possibilidade no Brasil que chegue a 40 milhões de desempregados. Quem diria que isso iria acontecer no dia 31 de dezembro de 2019? Então, assim, não é que Deus esteja punindo. A tempestade ou a força do vento, ela vem sobre aqueles que estão edificados sobre a rocha e estão edificados sobre a areia. Na verdade, o que Deus está falando à humanidade é de que ela precisa entender, compreender e discernir que a vida não tem sentido fora dele. De que a vida não tem sentido fora dele, de que há absoluta necessidade de que os homens se voltem a ele e entendam que a busca desenfreada pelo prazer, essa coisa hedonista que a gente vê no nosso tempo, no nosso dia a dia, esse desejo desenfreado de satisfação pessoal a qualquer custo, isso é efêmero, não faz sentido. Sentido se tem em conhecer a Deus. Então eu entendo que esse período que nós estamos vivendo, que, na minha perspectiva, inicia-se com a destruição de Jerusalém e que se dará até a volta de Cristo, quando nós não sabemos, né? E quando isso será, né? Mas eu entendo de que são sinais de Deus chamando os homens ao arrependimento e tempestades que vêm sobre o justo e vêm sobre o injusto. Tanto que nós vemos notícias de crentes em Jesus
partindo para a glória por causa do Covid-19. Da mesma forma que uma pessoa que não conhecia a Cristo. Então, assim, Deus, pela sua soberania, né, ele governa, ele controla todas as coisas. E eu entendo que ele esteja querendo que os homens entendam. Em primeiro lugar, né, compreendam, discernam, né, de que eles não têm controle sobre suas próprias vidas. Nós não sabemos o que vai ser das nossas vidas amanhã. Né? Nós não temos controle. Por mais que a gente tenha grana, por mais que a gente tenha dinheiro, por mais que o cara tenha carros, imóveis. Uma coisa interessante, JR, é que o cara que tinha grana, ele podia dizer o seguinte: não, se a coisa apertar aqui, eu pego meu avião e vou para os Estados Unidos. É como? Vou para a Europa. Tem como, bicho? Tá tudo, a situação é pandemia mundial. Então, isso, de certa forma, é uma maneira de Deus tentar trazer, como o C.S. Lewis disse, e eu quero repetir isso, essa voz amplificada ao coração dos homens, de que eles precisam tirar os olhos de si mesmos e olhar para o Criador. O pessoal do Clube da Esquina dizia o seguinte: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O irmão Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente até aqui tinha assim, lições individuais ou familiares ou coletiva num aspecto pequenininho. Por exemplo, quando no Morro do Bumba houve aquele deslizamento, você lembra disso? Você tem uma lição clara para quem morava ali. A nossa comunidade foi afetada. A comunidade do lado não foi, ela sentiu, mas ela não sentiu na própria pele. Então, o fato de não sentir na própria pele faz com que eu não sinta tanto. É pimenta nos olhos dos outros, refresco, né? Refresco, é uma coisa que passa. Só que agora a gente está tendo uma lição coletiva. Né? Então, esse aspecto coletivo, comunitário, que é essa amplificação, a sua expectativa quanto à fé, quanto ao crescimento espiritual, quanto ao amadurecimento espiritual, nesse coletivo, ele se apresenta como? O que você está enxergando, Renato? Eu olho de forma muito positiva. Né? Quero ser muito positivo nisso. Né? Primeiro que a ausência do culto público trouxe a sensação das pessoas, a sensação às pessoas, o quão importante é o ajuntamento solene. O quão importante é participar da comunhão dos santos. O quão importante é dominicalmente estar ouvindo a exposição das Escrituras e participando da mesa do Senhor, por exemplo. Até então, o que você percebia é que um novo fenômeno estava tomando conta do Brasil, que eu costumo chamar de semi-igrejamento. Você tem aquele fenômeno dos desigrejados naturais que a gente conhece, que são os feridos da batalha ou aqueles que têm ódio à igreja, né? Mas existe um fenômeno que a gente já vinha pontuando, chamado de semi-igrejamento. Muito comum nos Estados Unidos e que hoje se tornou comum também no Brasil. O cara vai a um domingo, falta 3. Vai a 2, falta 4. Aí você pergunta para ele: irmão, eu estou sentindo sua falta. Pastor, cara, meu doutorado está tomando meu tempo. A outra fala: não, eu tenho que botar um bocado de afazeres em casa. Sempre tem alguma desculpa, mas eles estão sempre participando de reuniões assim específicas, culto de Páscoa, de Natal e tal. Parece um pouco da catolização, vai ficando um pouco católico, né? Aquela coisa: não, eu sou evangélico, mas não estou frequentando muito o culto. Eu acho que a pandemia, ela bota isso no prumo. Ela traz na cabeça das pessoas a importância de estar na comunidade, ou de estar na comunhão, ou de estar em relacionamento. A pandemia traz essa sensação também, esse entendimento de que na hora, como diz aqui no Rio de Janeiro, que a giripoca pia, eu tenho a igreja com quem eu possa contar, eu tenho meu pastor, que eu vou poder telefonar para ele e ele vai poder me socorrer. Então, eu olho de forma muito positiva essa questão da pandemia do ponto de vista das pessoas entenderem a importância da igreja. Vou usar um exemplo local. As Torres Gêmeas, em 2001, quando elas foram derrubadas lá em Nova York, esse fenômeno aconteceu nas igrejas americanas daquela região. Elas explodiram. Houve uma grande quantidade de pessoas que frequentavam a meia-boca, que passaram a frequentar os cultos, mas entendendo, de fato,
que a vida é efêmera e de que precisa efetivamente da graça e da bondade de Deus. Então, eu estou olhando para isso do ponto de vista positivo. Agora, é claro, né, existem aqueles, né, que são vitimados de uma forma mais severa. Então, entra num estado de depressão, que é absolutamente natural, né? Todos nós estamos suscetíveis e sujeitos a isso, nos tornamos extremamente emotivos, os conflitos familiares também se multiplicam, se avolumam, as crises existenciais, elas se fazem presentes, porque você tem que acabar com aquela correria e automaticamente você fica quieto consigo mesmo, e isso aflora um bocado de coisa, e o que pode trazer alguns problemas a reboque, né? Mas nada que pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus não possa ser resolvido. Agora, eu olho, né, para isso do ponto de vista mais positivo do que negativo. Uhum. Você tem assim uma habilidade muito grande de expor os seus fundamentos teológicos. E é uma coisa que a gente precisa ter, obviamente, a gente tem que ter, claro, todo o respeito com quem pensa diferente, mas o quanto o conhecimento do fundamento teológico, e aqui eu estou falando de um aprofundamento, de gente que estuda um pouco mais, de gente que, poxa, ele é essa coisa, esse fenômeno que você chama de semi-igrejado, ele também tem, esse mesmo cara já foi de umas 3 igrejas diferentes, mas não é de endereços diferentes, são de teologias completamente diferentes. Né? O quanto ter um fundamento teológico, está bem ancorado, bem fundamentado, suaviza as nossas crises pessoais num momento como esse. Muito, muito. O fato de você possuir uma boa teologia, né? E de você possuir pressupostos teológicos relacionados à pessoa de Deus, o ser de Deus, quem é Deus, a pessoa de Cristo, o ser de Cristo, o Espírito Santo, né? Ter uma percepção saudável da Trindade, do que a Bíblia, o que as Escrituras nos mostram em relação à Trindade, o cuidado de Deus no decorrer da história com sua igreja, isso traz uma sensação de segurança muito maior. E o que a gente percebe também é o seguinte: igrejas saudavelmente teológicas, elas estão conseguindo passar por essa turbulência de forma, digamos assim, mais consistente do que aquelas que não possuíam ou que não possuem consistência bíblica. Eu não estou tratando dentro da perspectiva arminiana ou calvinista, não, porque eu sou calvinista, mas entendo que existem igrejas arminianas extremamente saudáveis e abençoadíssimas, né? Homens e pastores arminianos, santos homens de Deus, que são melhores do que eu em muitos aspectos. Então, não é nessa perspectiva reformada, nem nessa perspectiva arminiana que eu estou falando. Estou dizendo de fundamentos que nos unem, né? Fundamentos relacionados aos atributos de Deus, à pessoa de Deus, aos valores que as Escrituras nos trazem relacionados à igreja, o que significa, o que se representa, não efetivamente numa igreja fast food que oferece às pessoas a possibilidade de elas serem somente abençoadas, sem que efetivamente elas possam ter tido uma experiência que as ajude a permanecer firme na caminhada que Cristo nos chamou a caminhar. Então, assim, eu entendo que igrejas que possuem boa teologia, pastores saudáveis, ministérios saudáveis vão passar por isso de uma forma mais serena. Entendo que algumas igrejas não passarão. Entendo que algumas vão ficar no meio do caminho, né? Porque não tem suporte. Suas ovelhas não foram alimentadas, não foram supridas, não foram ensinadas, não foram discipuladas, usando bem esse termo. A tendência é que se percam no meio do caminho. Renato está aqui com a gente, eu quero dar boa noite ao pessoal todo, e tem uma pessoa que cada live ele participa, ele é uma pessoa muito carinhosa, ele tem sempre uma palavra boa, está sempre aqui comigo nas lives, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa pessoa queridíssima está aí, está acompanhando a gente aí, sempre com uma palavra boa, botou dupla abençoada. Ele é um irmão muito querido, um irmão amado. Ele é bênção pura. Ele chama as pessoas, meu príncipe. Aí tem um amigo meu que chegou para mim e falou assim, meu príncipe. Não, eu sou príncipe só do Hernandes. Entendeu? Agora, eu quero aproveitar aqui esse olhar para dizer para você o seguinte: existem pessoas que são referências, né?
Sim. E normalmente, no momento de dúvida, você olha para um lugar onde você vê que ali há segurança, Aham. né? Se você tem as pessoas, você é uma pessoa que tem homens e mulheres que passaram pela sua vida e te influenciaram positivamente, e você diz, Claro. cara, sou grato a Deus por essas pessoas. Se você tivesse que destacar aí uma, duas, três pessoas assim que foram importantes para a sua formação, alguns eventualmente que você conheceu de fato, outros que de repente à distância te influenciaram. Você diz teologicamente? Aí entra a teologia, entra suas emoções, né? E mais afeito à Assim, vida espiritual. teologicamente eu fui influenciado por algumas pessoas, né? E por alguns personagens e personalidades do passado, né? Então, digamos assim, talvez quem mais tenha me influenciado foi o próprio Spurgeon, com seus escritos, com sua história, com seu ministério. Muito influenciado por Martin Lloyd Jones. Eu estou falando primeiro desses irmãos que, através dos seus escritos, me influenciou. John Stott, J. Packer, que são, assim, grandes, importantes teólogos, a John Piper, R.C. Sproul e por aí vai. Mas eu tenho irmãos que eu tenho caminhado durante muitos anos em que eu tenho assim me espelhado e que tem sido modelo assim para minha vida, né? O Augusto Nicodemos, que é um amigo que faz parte da coalizão pelo Evangelho, que eu admiro e que eu respeito muito, e que tem servido como modelo para mim em muita coisa. O pastor Elder Faber, da Consciência Cristã, lá em Campina Grande, também é um irmão muito querido que eu tenho caminhado. O pastor Franklin Ferreira, também, que faz parte da Coalizão pelo Evangelho. Tiago Santos. Aqui na minha igreja eu tenho um amigo de 40 anos. 40 anos comigo. Nós somos amigos antes da conversão, né? Então, é o pastor Cláudio. Então, o Cláudio, ele me conhece do avesso, né? Então, o Cláudio olha para o cara e eu falo assim, poxa, eu queria ser como ele, né? Porque é um cara sábio, que sabe lidar com as situações com inteligência. Então, muitas vezes é meu conselheiro. Então, assim, não dá para você trabalhar dentro de uma perspectiva de uma influência somente teológica, sem que tenha também influência pessoal, né? Eu posso pontuar e devo pontuar também a própria questão da minha esposa, né? Que é aquela que às vezes que tem coragem de falar para a gente o que às vezes outras pessoas não têm para falar, né? Então, assim, ela tem sido também alguém que tem me aconselhado, que tem me admoestado e que tem me corrigido, às vezes, em algumas coisas erradas que eu falo, que eu faço, ou que eu dirijo. Mas eu tenho entendido de que nós somos frutos de influência que nós recebemos de muitas pessoas, né? E que essas influências, elas são importantes. São pessoas que, em meio à crise, às vezes, que nós vivemos, né? Em meio, às vezes, à dor, ao sofrimento, a gente pode procurar essas pessoas, não essas referências do passado, porque já morreram, mas a sua história e a sua teologia nos ajuda, né, a permanecer incólumes e firmes, mas já procurar pessoas próximas e pedir oração e caminhar junto e compartilhar lutas e dores. Então, essas pessoas têm sido bênção na minha vida. Você admite que ministério é impossível de ser realizado solitariamente? Impossível. Não existe a menor possibilidade. A menor possibilidade. É fracasso. Né? É fracasso. E eu tenho entendido isso desde o início da minha caminhada. Desde o início da minha caminhada. E tenho entendido também que eu tenho que ser o que sou. Né? Então, eu preciso, diante dos meus amigos, ter o mesmo comportamento, a mesma atitude que eu tenho, por exemplo, dentro da minha casa. Então, eu vou expor para esses meus amigos íntimos minhas dores, minhas angústias, minhas preocupações, e às vezes vou precisar de orações, de intercessões, como qualquer pessoa. O mesmo raciocínio se aplica a cada um de nós, os crentes, essa coisa da necessidade do relacionamento com as pessoas para o crescimento espiritual. E aí entramos num aspecto que tem a ver com essas conexões que ele precisa ter com as pessoas, que são importantes,
o que você disse, de nós precisamos ter esse relacionamento de amizade, de proximidade. Você iniciou falando sobre ídolos, né? Pessoas Sim. importantes e hoje inacessíveis, né? Do ponto de vista físico. E assim, só te interrompendo para poder, assim, Claro. sem querer desconstruir seu... É um pensamento que eu tenho procurado fazer na formação daqueles que vêm depois de mim. Então, uma igreja cristã da Aliança, que é a igreja que eu plantei, que está fazendo 19 anos agora, 90% dos pastores se converteram comigo. Né? Então, converteram-se comigo, passaram pelo processo discipulado, eu fiz o casamento do pessoal, apresentei criança, porque nós aqui somos criados batistas, né? Então, assim, são pessoas próximas, são amigos. Então, eu tenho uma relação de muita amizade, de muito relacionamento de proximidade e de intimidade, pelo fato de que a gente entende de que a igreja ela precisa ser relacional, ela precisa ser teológica, não dá para abrir mão disso, mas ela precisa ser relacional e ela precisa ser transparente na sua comunhão. Quando você passa por um momento difícil, a gente descobre os verdadeiros amigos, a gente descobre Sim. quem é que está perto. Quando você olha um texto bíblico, por exemplo, alguma história bíblica, algum episódio bíblico no qual você tira lições importantes para um momento de crise, ou uma lição, ou várias, você diz, cara, esse texto aqui, toda vez que eu estou passando por um momento como esse, X, eu lembro desse texto aqui, ele chega na minha vida, eu já preguei, eventualmente você pode me dizer, já preguei sobre esse texto 10 vezes, e a cada 10 vezes são mensagens completamente diferentes, embora seja o mesmo texto. Qual texto assim que é o texto que sempre vem à sua mente no momento difícil, Renato? Rapaz, olha, sempre foi e agora se tornou mais marcante depois que eu voltei de Israel, quando quando eu naveguei pelo Mar da Galileia, né? Então, toda vez que eu estou passando por uma situação de luta, de tribulação, eu lembro de Jesus acalmando a tempestade, lembro também daquela canção Mestre, o Mar se Revolta, né? Aquela famosa canção. E agora, quando eu voltei de lá e eu naveguei pelo mar e passei por aquilo lá, aquilo tomou um vulto muito maior, muito maior. Então, assim, esse texto, essa experiência de Marcos capítulo 4, capítulo 5, que trata ali da mulher do fluxo sanguíneo, da filha de Jairo, do endemoniado de Gadara, aquilo dali faz muito sentido para mim, sempre fez muito sentido para mim e agora faz muito mais. A história dessas três que você colocou aí, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo e do Gadareno, a do Gadareno me encanta. Me encanta, eu fico muito impressionado. E dali do Mar da Galileia, você consegue observar para que lado é Gadara. Eu estive em Gadara. Você esteve lá em Gadara? Eu estive em Gadara, eu tive assim, não no lugar, obviamente, que não é possível saber, mas próximo de onde houve aquele fato maravilhoso. Então, é espetacular. É espetacular. O Mar da Galileia, para mim, é o lugar mais impactante de toda a viagem à Terra Santa. Jerusalém, é óbvio que é extraordinário, mas é o único lugar que você sabe que é ali mesmo, né? Porque uma coisa que me chama a atenção no Mar da Galileia é que ele é sereno. Você não consegue imaginar a tempestade naquele lugar. Você navegando naquilo dali, você está num lago, né? Então você vê aquilo de repente, a tempestade surge. Então, assim, a analogia com a vida da gente é isso, é o coronavírus. A gente está navegando. De repente, o mundo muda. E aí, mestre, será que o Senhor não se importa que pereçamos? Né? O Senhor é aquele que acalma o vento. Quem é esse que manda o vento tomar silêncio ou se silenciar? Então, assim, isso tem falado tanto ao meu coração, porque todos nós, né? Se nós ficarmos com os nossos olhos na televisão, nos telejornais, nas redes sociais, a gente só vai ver bad news, a gente só vai ver notícias desesperadoras. É exatamente isso. Então, quando nós tiramos os nossos olhos e olhamos para Cristo, faz toda a diferença. Há um outro texto que muito também tem falado ao meu coração, que é o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí isso sempre mexe muito comigo. Esconderijo é aquele lugar que você... Sabe quando criança você vai para um local e se refugia? Essa sensação, né? É a presença de Deus. Você está com a alma arrebentada,
você está com preocupações dos mais variados possíveis, não tem outro lugar para ir a não ser a doce e santa presença de Jesus e ficar ali derramando as nossas lágrimas, a fim de que ele nos revigore, nos dê condições para continuar caminhando. Nessa linha do refúgio, me encanta identificar que o refúgio, e aí estou falando de Cristo, que o refúgio, que é Cristo, veio para nos refugiar. Eu não sou um refugiado que fui em busca do refúgio. Foi o refúgio que veio encontrar com o refugiado. Então, essa ideia da vinda de Cristo, né? De Jesus que toma a iniciativa, de Jesus que nos abraça, que nos guarda, essa convicção que a gente tem, Renato, e a gente só tem essa convicção num momento de encontro com Jesus mesmo. Sim. A partir daquele dia, daquele encontro, ou em ocasiões específicas da nossa vida, que isso pode vir de uma maneira mais forte, quando a pessoa não quer dizer que ela esqueceu, né? Aquela palavra, ela está ali. Mas como é maravilhoso a gente perceber esse cuidado, esse carinho de Deus. Então, essa expressão do Mar da Galileia, do Salmo 91, do Deus Altíssimo, é extraordinária mesmo. E o que me encanta é a pessoalidade de Deus. Porque, se por um lado, aí entra a questão da teologia, né? Se por um lado ele é um Deus sempre eterno, um Deus que sustenta o cosmos mediante a sua palavra, por outro lado, ele é o nosso pastor. Esse Senhor é pastor. E esse pastor se faz próximo. Esse pastor ouve as nossas orações, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós miseráveis, mas por causa de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz, ele nos dá acesso ao trono da sua graça e a gente pode lançar diante dele todas as nossas inquietações e angústias, e a paz de Deus que excede todo entendimento guarda nossa mente, guarda nosso coração e as nossas emoções. Isso é impressionante, né? Então, claro, fazendo aquele link, aquele ponto do bate-papo anterior, que a teologia é fundamento para isso, né? A teologia, a ortodoxia vai gerar boa ortopraxia. A ortodoxia vai gerar saúde da visão que você tem de Deus, de quem é Deus e do seu relacionamento com Deus. E isso vai fazer com que você também desenvolva uma visão saudável de quem você é. Porque você vai olhar para você e vai falar, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Uhum. Eu não sou a última bolacha do pacote, né? Eu preciso da graça, da bondade, da misericórdia e da benignidade de Deus na minha vida. Essa limitação que a gente encontra com ela de vez em quando, que a gente esquece que ela está aqui o tempo inteiro, que a gente pode, no momento de crise, no momento de perda, de sofrimento, entrar quase que parafuso por causa disso. O que você acha que poderia ser importante para a pessoa que está olhando para a vida dela e ela agora está fazendo uma prova prática, né? E ela fez uma prova teórica durante muitos anos e a teoria dela era muito boa. Aí um dia alguém disse para ela assim, agora tem que fazer a prova prática. E ela falou assim, mas peraí, isso estava no combinado? Eu achei que era só teoria, achei que era só a minha fala, se eu falasse, se eu dissesse, estava resolvido. E ela está, de repente, olhando para as notas dela e as notas delas não são boas. Como é que trabalha isso, meu amigo? Como é que trabalha isso no coração? É difícil. Eu acho que há algumas coisas relacionadas, às vezes, à autoestima, que é muito complicado, né? A gente tem que tomar cuidado para não pensar além nem aquém do que convém, né? A gente precisa pensar segundo aquilo que as Escrituras nos ensinam a pensar. Se, por um lado, nós somos pecadores, por outro lado, nós somos redimidos e remidos pelo Senhor. Se, por um lado, né, nós somos miseráveis, por outro, não existe nenhuma condenação que possa nos separar do amor bendito e maravilhoso de Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é nos apegarmos à palavra. O grande problema é que nós desconhecemos a palavra. Nós somos uma geração que fala da Bíblia, mas que desconhece a Bíblia. Nós somos uma geração que fala, que possui versões das mais distintas e das mais variadas possíveis das Escrituras, mas que não desenvolve o hábito da leitura. E a consequência disso é que nós, às vezes, acabamos comprando gato por lebre. Então, eu compreendo que
aquela pessoa que, de certa forma, vive esse tipo de crise, ela precisa inicialmente voltar à palavra de Deus e ver aquilo que a palavra de Deus diz e entende e procurar aplicar pela fé aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, quando eu estou falando de aplicar pela fé, eu não estou tratando dentro da perspectiva do triunfalismo. Eu estou tratando da perspectiva de aspectos da graça, da bondade de Deus que se fazem presentes nas nossas vidas nos momentos mais distintos. Por exemplo, quando Jesus esteve ali no Getsemane, que você sabe o lugar onde foi, Senhor, se possível, eu estou parafraseando o texto, não faça isso, que a minha vontade seja feita, não a sua, mas seja feita a sua vontade. Né? Então, esse aspecto de alguém que se submete à vontade de Deus, porque entende, compreende que ela é sempre boa, perfeita e agradável, mas só pode compreender e discernir pelo fato de se relacionar com a palavra. Sem relacionamento com as escrituras, sem relacionamento com a palavra, não tem. Uma outra coisa que a live está trazendo, que a quarentena está trazendo, são essas lives que estão levando o pessoal a se despertar novamente para poder estudar a Bíblia. Repare que tinha uma coisa que tinha acabado, pelo menos no Rio de Janeiro, ou nos grandes centros, que eram os chamados cultos de ensino bíblico no meio da semana, os cultos de doutrina, né? Não, assim, não tinha mais isso, quase em lugar nenhum. As pessoas, elas não estavam mais. A própria escola bíblica dominical, que eu até entendo que precisa sofrer uma nova roupagem, né? Mas você não vê as pessoas mais, não viam mais as pessoas dispostas a aprender. Repare que isso está levando as pessoas a essa situação do coronavírus a irem para as lives eles estão indo para a Bíblia, e para a Bíblia eles estão estudando, e isso está ajudando a aplicar no seu dia a dia as verdades das Escrituras. Renato, a gente quase que é obrigado a ficar alegre o tempo inteiro. Ou, se não ficar alegre, mostrar que está bem. Né? A gente utiliza, de alguma forma, o texto da Sunamita, dando uma esticada no texto ali, como se a Sunamita, se fosse perguntada 2, 3 vezes, ela ia responder a mesma coisa, vai tudo bem. Uhum. Perguntou uma vez, respondeu uma vez, não quer dizer que ela ia responder sempre. Mas esse texto, em geral, é utilizado para que a gente possa dizer o seguinte: olha, se você estiver passando uma dificuldade, não diga que você está passando, diga que você está bem. A gente vive uma obrigatoriedade de ficar alegre. Rede social é para ficar alegre. Você põe uma foto no Instagram para botar alegre. Se você botar uma foto triste, vão dizer que você está fazendo tipo, está fazendo drama. E aí, lá. Aí no Face começou a botar lá, se sentindo abençoado, se sentindo entristecido. Isso. A gente não pode ficar triste, Renato. Eu estou perguntando para que você responda, né? A pergunta é para produzir a sua reflexão. Eu acho essa obrigação de ter que ficar alegre o tempo inteiro, acho que a tristeza é tão produtiva também. Já existe uma diferença para mim entre ser e estar, né? Sim, perfeito. O ser aponta para aquilo que você é, né? O estar aponta para a circunstância e situação que você está vivendo, né? Se nós estamos tristes, vamos experimentar e viver a tristeza. E não desenvolver uma relação hipócrita que constrói na cabeça das pessoas um estereótipo diferente de evangelho. Porque o cara, ele olha para você e fala o seguinte: caramba, JR está sempre rindo, esse cara não tem problema. Esse cara é um cara santo, Deus ama mais ele do que eu. Quando, na verdade, todos nós enfrentamos montes e vales, sombras e luzes. Todos nós passamos pelo luto, todos nós passamos pelas crises no trabalho, na família, na caminhada, todos nós passamos. E o que o cristão precisa entender é de que, em meio à crise, em meio às tribulações, nós somos chamados a termos bom ânimo, porque o Senhor estaria conosco. Então, eu entendo o seguinte, né? Existem pessoas que são que nem aquela hiena do desenho animado de antigamente. Ó céus, ó vida, ó desgraça. Já viu gente assim? Tem gente que é somente isso. Não é isso também. Como também aqueles que vivem o inverso, como se fossem ou não tivessem nenhum tipo de problema. Seja você. Se tiver que chorar, chore. E vai ter gente que vai chorar com você. Se tiver que celebrar, celebre. E vai ter gente que vai ter que celebrar com você, porque a igreja é isso. A igreja é a comunhão santos, é a comunhão dos santos, dos eleitos, dos salvos, dos que estão sendo salvos e dos que vivem em comunhão e que vão compartilhar suas dores e suas alegrias juntos.
e que vão entender que problemas e dificuldades surgem na vida de qualquer um, independente de quem quer que ele seja. Agora, essa mesma igreja aí que você destacou, vão retornar lá no Getsemane, um lugar muito legal da gente ir para meditar, para relembrar. Jesus orou, pelo menos pelo texto, pelo relato do texto, essa mesma oração 3 vezes. 3 vezes. E em todas as vezes, os discípulos estavam dormindo. Como lidar com alguém em quem você confia e que você pediu ajuda e a pessoa dormiu? Da mesma forma que Jesus lidou, né? Jesus lidou com a nossa humanidade com compaixão e com misericórdia, né? E nós precisamos aprender a lidar da mesma forma com aqueles que dormem conosco, com compaixão e com misericórdia. O problema é que a gente quer que as bênçãos venham sobre as nossas vidas e não quer abençoar outras pessoas. Um termo melhor seria o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ou seja, as coisas têm que acontecer efetivamente comigo, mas não podem não acontecer como eu gostaria. Então, eu entendo, eu compreendo que Jesus foi misericordioso, né? Quando você vê a situação da crucificação, né, do Getsemane, eles estavam dormindo quando Jesus chega com os 3 que estavam à parte com ele e depois vai e encontra com os outros, né? Todos eles se dispersam. Pedro nega Jesus 3 vezes, todos eles desaparecem, deixam o Senhor Jesus sozinho, mas depois da ressurreição ele aparece e diz: Pai, seja convosco. Então, a gente precisa lidar com as pessoas, não cobrando das pessoas um comportamento divinal, porque elas não têm a menor possibilidade de comportarem-se divinalmente. É claro que isso não significa dizer que eu não deva desenvolver um aspecto de que eu deva incentivar a pessoa a comportar-se mais parecido com como Cristo se comportava. Mas eu preciso ter misericórdia e preciso ter compaixão. Essa é uma palavra muito boa. Eu vejo depois desse texto de João 20, quando ele chega, Pai seja convosco, na sequência disso, Pedro e a maioria dos discípulos vão à praia. Sim. E eu acho aquilo de uma solidariedade, Renato. Rapaz, esse momento em que, assim, eu respeito, até se você pensar diferente, é lógico, de que Pedro teria desistido, que eu vejo aquilo ali como um tempo assim, cara, a gente precisa de ter alguma coisa, e eles saem, e eu entendo que não houve desistência em razão do número dos que estavam lá. E quando eu vejo Pedro dizendo assim, eu vou pescar, e os outros dizem assim, nós vamos com você. Também. Cara, isso é muito amor, né, cara? E assim, é uma coisa interessante, né? E você vê a própria ação amorosa de Jesus para com Pedro, porque quando Jesus chega à praia, ali no mar da Galileia, ele ouve, é o mestre, é o Senhor, e ele desnudo se joga dentro d'água. E aí eles vão para a areia, né? E os peixes estavam na rede, e Pedro tenta trazer sozinho os 118 peixes, né? E é interessante isso de tentar trazer sozinho, né? Para culpa, talvez, poxa, eu neguei Jesus, deixa eu tentar compensar isso aí, né? Deixa eu tentar, de alguma forma, mostrar de que né? Mas você vê o amor de Deus, a graça de Deus, nos ensinando de que a gente precisa ser uma comunidade do perdão. O que é muito difícil. Eu entendo que uma das coisas que mais vai fazer com que a sociedade olhe para a gente e veja a gente de forma diferente, não é a nossa agressividade política, por exemplo, nem tampouco a nossa capacidade beligerante, socialmente falando, mas é essa capacidade de andar a segunda milha, de exercer misericórdia, compaixão, perdão, que só é possível mediante a regeneração do Espírito Santo. Sem isso não tem condição. Esse processo é uma coisa simples, né? Sim. Me parece que é exatamente essa ideia que envolve a simplicidade. Eu quando vejo, na sequência disso, lá em Atos, quando Saulo é convertido, e depois quando as pessoas, os líderes, né? Esses caras estão aí, esses mesmo que estavam lá na praia, esses mesmos que foram acolhidos por Cristo outra vez, e quando eles tomam conhecimento da conversão de Saulo, a desconfiança que há. Sim. Né?
para depois de um processo ele ser acolhido, e eu vejo isso que não foi uma coisa tão simples, tão fácil, mas foi um processo dirigido pelo Espírito. Ananias foi fantástica. Saulo, irmão. Irmão, para mim aquilo ali... Aquilo é irmão. Saulo tinha consentido com a morte de Estevão. Saulo tinha levado e colocado em prisões e até mesmo, quem sabe, ajudado a apedrejar tantos outros que morreram por causa do Evangelho. Mas somente o Evangelho é capaz de fazer com que inimigos se transformem em irmãos. Eu fico imaginando o seguinte, Renato, e pessoal acompanhando a gente aí, o seguinte, o Saulo ficou 3 dias e 3 noites sem ver nada. Sim. Enquanto isso, o coração dele fervendo, a mente dele a mil, vida espiritual incendiada, muito bem. Mas ele não tinha uma face. Ele não tinha uma face do cristianismo. Ele tinha cristianismo no coração, cristianismo na mente, tudo acontecendo ali, Jesus ministrando, o Espírito Santo agindo, maravilha. Mas ele não tinha uma face. E a face foi uma face. A face. A face. E aí surge a face do irmão Ananias para chegar e chamá-lo de irmão. Então, imagine a importância para Saulo daquela fala que ele ouviu, mas daquele semblante que o acolheu. Que momento! E a mesma coisa a gente pode pensar também na ressurreição de Lázaro. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele sai. Mas precisa de gente para chegar ali para tirar as ataduras. Né? E deixar ir. Então, assim, tudo aponta para essa comunhão, tudo aponta para essa relação. Então, eu entendo que Deus... É como um grande amigo meu, o Estênio Márcio, não sei se você já ouviu falar nele, é um compositor fantástico, né? O Estênio, ele escreveu uma música chamada O Tapeceiro, né? Ele fala que a nossa vida é uma obra de tapeçaria, que o tapeceiro ele faz a arte por trás, né? Pelo fundo do tapete. E quando você está olhando aquilo, você não vê sentido naquilo. Quando você vira o tapete, você vê que é uma obra de tapeçaria maravilhosa e linda. Então, a gente, às vezes, esteja olhando para essa situação toda, né? A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Por que isso? O tapeceiro está construindo, o tapeceiro está costurando, o tapeceiro está fazendo algumas coisas. Então, eu entendo que muitas igrejas não serão mais as mesmas. Muitos crentes não serão mais os mesmos. Muitos pastores não serão mais os mesmos. Deus, pela sua soberania, pela sua graça, vai usar isso tudo para que possa mudar a própria igreja nesse país. Eu olho nessa perspectiva com muito positivismo, sabe, JR? Muito positivismo mesmo. Ainda que, é claro, eu não seja um triunfalista, não seja um cara que acha que a gente vai experimentar o melhor. Não tem nada a ver. Eu tô dizendo dentro dessa perspectiva relacional, comunitária, da igreja, do sentido da igreja juntamente uns com os outros, viverem para a glória de Deus. Eu queria dar um exemplo aqui, que eu não sei se vai ser claro, mas eu não sou bom em culinária, entendeu? Eu me empenho, eu sou uma pessoa esforçada, entendeu? Mas eu acho que culinária, quando você assiste um programa, ou quando você conversa com alguém que entende, a pessoa pega uma colher, dá uma colherada de alguma coisa, e ele começa a falar umas coisas. Eu disse, gente, de onde está saindo isso tudo? Estava na colher isso aí tudo. Ele começa a falar que tem um sabor disso, um pouco daquilo, mistura daquilo. E você observa que essa pessoa, quando não está inventando, claro, que essa pessoa, ele vive aquele negócio, né? Então, aquele é um processo que foi construído. Então, exige um tempo de investimento, exige essa coisa da experiência, da caminhada. Verdade. Né? Então, essa maturidade que a gente está buscando a vida inteira e que a gente está tendo agora uma oportunidade, não é a única, a gente está tendo várias oportunidades na nossa vida inteira, mas de parar para pensar. Por quê, Renato? Veja bem, eu sou um cara de rádio, né? Em rádio você tem chavão, entendeu? Rádio você tem palavras ou frases de efeito, né? Que são aquelas coisas que ficam, que aquilo grava. Mas o evangelho não é chavão. Verdade. O evangelho não pode ser se vai dar tudo certo no final,
entendeu? E tal. Eu não quero usar as expressões, eu estou usando só essa, Sim. porque eu não quero dar um endereço. Porque hoje em dia qualquer coisa é briga, né? Sim. Você sabe disso. Qualquer Sim. coisa é Oh, briga. como sei. Né? Então, assim, eu não estou querendo dar um endereço, mas de dizer o seguinte, que a coisa só é construída ali na profundidade do relacionamento com o nosso Deus e tudo. Então eu queria pedir a você, assim, está quase acabando já, mas pedir a você o seguinte, dê aí alguns passos, além dos que já foram dados, se quiser resumi-los também, de maneira que a gente consiga sistematizar isso, até para ajudar as pessoas a escreverem isso, como a gente passar esse tempo agora, como a gente buscar um crescimento espiritual, chegar a um nível de maturidade para a nossa vida, que vai fortalecer a gente ainda mais para enfrentar, porque tem muita coisa ainda para ser enfrentada. Eu vou dar algumas dicas bem práticas mesmo, que eu tenho procurado fazê-las. A primeira delas é o momento de procurar o esconderijo do Altíssimo, né? Porque quando você fica nesse claustro involuntário, é porque a gente não está lockdown, mas pode ser que o Rio de Janeiro, por exemplo, venha a viver lockdown, tudo caminha para essa possibilidade, mas aquela sensação de impossibilidade de ir e vir, de fazer as coisas que comumente você fazia, né? Ir para o trabalho, enfim, aquelas coisas normalmente, traz uma sensação de impotência enorme, como também a própria insegurança quanto ao dia de amanhã, se vai ter trabalho, se não vai ter, se a pessoa vai continuar no serviço dela, se o patrão dela vai demitir ou não vai. Enfim, a gente sabe que essas são as preocupações das pessoas. Se você olhar para a tempestade, você vai naufragar. Vai para Cristo, olha para Cristo, olha para esse Deus Todo-Poderoso, encontre-se e esconda-se no esconderijo do Altíssimo. Essa é a primeira dica, né? Eu costumo sugerir às pessoas, ao levantar pela manhã, a primeira coisa a fazer, em vez de ligar a televisão ou mexer na rede social, seja lá o que for, é olhar para Cristo, falar com Cristo, para que tente, de alguma forma, aliviar a pressão do coração. Então, eu incentivo a ter a solidão. Agora, solidão precisa ser acompanhada de solidariedade, né? Solitude não implica, ou melhor, ser solitário não implica em ausência de solitude. Há necessidade nesse momento, mesmo você longe, que você interaja, que você se relacione, que você não se isole, porque o isolamento ele pode produzir adoecimento para a alma, pode produzir adoecimento para as emoções e pode levar você a uma sensação de exaustão emocional enorme. Então, essa ação de se relacionar deve levar você também a dar, a contribuir, a compartilhar. Às vezes é você telefonar para um irmão da sua igreja e perguntar, irmão, posso orar por você? Você pode orar comigo? Vamos juntos, você está precisando de alguma coisa? Será que a gente poderia compartilhar nossas dores, nossas lutas, nossas agruras, né? Às vezes pegar, botar a mão no bolso e pegar R$ 100, sabendo que tem alguém que depende de um determinado emprego que, pela situação que está vivendo, não tem recebido dinheiro, e chegar lá e comprar o leite para a criança, ou seja, agir dessa forma, solidão e, ao mesmo tempo, solitude. E, ao mesmo tempo, além dessas duas, né, procurar desenvolver um relacionamento afetivo com as pessoas às quais ela se encontra na sua casa, especificamente, tentando pôr em prática os princípios bíblicos, né? Falar antes de ouvir a estutícia e pecado, né? Como Provérbios capítulo 15, verso 1 diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. É tentar, nesse momento, trazer à prática as escrituras e compreender que basta cada dia o seu próprio mal. A gente não tem como adiantar o tempo, a gente não tem como resolver, nós não temos o poder, porque foi o que eu estava falando com um irmão ontem em relação ao coronavírus. Se a gente estivesse experimentando a iminência de um tufão, de um furacão, ficava dentro de casa, logo depois passava o furacão. Não é isso. Não é isso. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Por isso a gente tem que aquietar o coração.
Eu vi uma frase, dizendo o seguinte: você não está preso em casa, está salvo em casa. É. Faz toda a diferença, né? É perfeito. Faz toda a diferença. Renato, como é que a gente pode te encontrar, dar suas redes aí, a sua igreja, por favor? Então, vamos lá. Eu estou nas redes sociais, né, direto, então o pessoal me encontra aqui no Instagram, no Facebook, na minha página no Facebook e no Twitter também. Essas 3 redes sociais são as que eu uso. A minha igreja é a Igreja Cristã da Aliança, ela fica em Niterói, no bairro de Pedotiba. O nosso site é igrejadalianca.com.br. Ela também está no Instagram, no Facebook, no Twitter, então vocês vão poder nos encontrar lá, né, nossas reflexões. E no YouTube. No YouTube é onde estão as nossas pregações, né? As pregações da igreja, elas vão para o canal da igreja. É uma igreja de 19 anos, uma igreja nova, uma igreja de fé reformada, que tem plantado outras igrejas já no Brasil. A gente está plantando igrejas agora em Minas Gerais, também na Paraíba, e entendendo de que a nossa missão é anunciar o Evangelho, pregar as boas novas para a glória de Deus. Muito obrigado. Ô, Renato, você tem quantos livros escritos? 26 livros. 26. Eu acabei de escrever, foram 2 que foram lançados agora. Depois eu quero te presentear. É o Crise de Masculinidade, que foi lançado pela Editora Fiel, né? Foi lançado pela Editora Fiel, que é a Crise de Masculinidade e sua influência na liturgia da igreja. Eu trato de que a igreja, o estilo litúrgico da igreja sofreu nos últimos 30 anos pela ausência masculina. É uma tese que eu desenvolvo, né? E trago as complexidades dessa crise de masculinidade. E é um livro que tem assim, despertado interesse de muita gente no Brasil, né? E tem sido muito legal. E o outro que eu lancei foi pela Visão Cristã, que se chama Jonas e a Mensagem que Transforma a Cidade, que é um livro focado na vida de Jonas e que trata sobre o evangelho que transforma a vida do pecador. Ô, Renato, você escreve como, hein, cara? Que momento? Que eu te encontro um dia, aí eu tô aqui com um livro novo. Daí um mês, te encontro, você tô com outro livro novo. Em que momento que você escreve? Como é que funciona? Tem 1 minuto sem responder isso. Então, esse pessoal pergunta como é que eu faço com o meu tempo. Eu sou muito disciplinado com o meu tempo, né? Então, uma coisa é que eu durmo cedo e levanto cedo. Então, 5h30 da manhã eu já estou de pé. Então, meu dia rende mais, né? Então, assim, eu procuro otimizar o meu tempo da melhor forma possível, né? Então, eu recebo, por exemplo, muitos convites para participar de lives. Só vou participar com os amigos, cara, porque se eu for aceitar participar com todos, eu não vou ter tempo. Então, eu vou acabar, é aquilo que eu tenho entendido. Nem tudo aquilo que é feito no Senhor é do Senhor, né? Então, assim, não dá para a gente fazer. Então, a gente precisa... É que o Spurgeon dizia, eu falei de Spurgeon, né? Spurgeon dizia que é melhor saber dizer não do que falar latim, né? Então, assim, então, assim, a gente aprende a otimizar o tempo. Então, como eu organizei meu tempo bem organizado, né? Ele é bem organizado mesmo, eu consigo produzir. Mas não produzo o quanto gostaria, não, porque tem coisas que aparecem de forma improvisada e não dá para... Você está indo, você é uma benção, Renato. Quero agradecer, dizer para o pessoal o seguinte: essa nossa live vai estar aqui disponível, claro, nos stories, mas daqui a pouquinho, hoje ainda, vai estar no canal do YouTube da Igreja das Américas. Então, legal. Igreja das Américas, só procurar no YouTube, Igreja das Américas, como aqui no Instagram, como no Face, como no Twitter também, Igreja das Américas, mas a gente vai estar disponibilizando no YouTube. Depois eu te mando, tá, Renato? Me manda que eu divulgo. Poxa, que foi uma bênção, cara. Eu quero agradecer mais uma vez, dar uma boa noite para o pessoal todo e pedir para você orar. A sua oração para a gente aqui é extremamente importante. Tem umas 50 segundos só, mas vamos orar. Amém. Senhor bendito e Pai, nós te louvamos pela sua graça, bondade, misericórdia. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e agradecemos a Ti porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas nesse tempo de pandemia e de coronavírus. Nos dê uma noite abençoada, nos guarde, nos livre de todo mal e que a boa mão do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.